Just do it. Apenas comece. Essa frase vem na minha cabeça tem muitos anos. E de uns tempos pra cá, acabou mudando a minha realidade. Porque eu apenas comecei. E eu estou começando aqui novamente no YouTube. Então hoje eu vim aqui mostrar 3 livros que me fizeram me desenvolver melhor, minha comunicação, me dar mais paz na minha vida e me dar um pouco mais de prosperidade. Então, continue no vídeo e apenas comece. Just do it. Acho que você já deve ter visto essa frase em algum lugar, né? A frase da Nike tão famosa, apenas comece. Então hoje eu vim aqui mostrar para vocês 3 livros que me fizeram dar um pontapé inicial para estar aqui agora, falando sem papas na língua, mostrando quem eu sou realmente, a minha forma de pensar e o que esses livros trouxeram, né, na minha vida para me desenvolver tanto na parte financeira, quanto na parte espiritual, quanto na parte produtiva. Então, isso que eu vou estar mostrando para vocês. Então, apenas desfrutem. Começando pela parte financeira, este livro me mostrou que o dinheiro não é apenas valor. O único valor que todos acham que ele desenvolve pra gente, né, é mostrar pra gente que a gente pode ser livre. Mas o segredo da mente milionária me mostrou que a gente tem que saber lidar com dinheiro desde pequeno. Porque se vocês voltar lá atrás, quando vocês eram pequenos, a gente sempre quis ter um dinheirinho para poder comprar nossas coisas. E a gente dava valor nas coisas, porque nossos pais ensinavam esses valores pra gente. Só que com o avanço da tecnologia, o avanço, né, das informações a todo momento, a gente acabou perdendo isso. Então, isso foi o pontapé inicial. Isso aqui foi o pontapé inicial para poder me mostrar, né, como realmente dar valor ao dinheiro, né? Que o dinheiro tá aí para facilitar, né? A gente poder curtir, poder viajar, poder desfrutar de momentos. Então, o dinheiro não é só pra gente deixar ele parado. O dinheiro a gente nunca tem que deixar parado, a gente tem que sempre desfrutar dele de alguma forma. E fazer ele gerar dinheiro pra gente mesmo quando a gente estiver dormindo. Então, esse livro do Tom Harthacker fez eu perceber isso, que a gente deveria dar mais valor aos livros, né? Eu era um cara que eu não gostava de ler, né? E de uns anos pra cá foi onde tudo mudou, né? Comecei a ler, né? 12 Regras para a Vida, que foi um livro que abriu muito a minha mente também. E esse livro, né, do Segredo da Mente Milionária, me fez enxergar a forma do dinheiro de outra forma. Então, é uma indicação que eu indico para vocês, que é um livro muito bom, que vai abrir muita mente de vocês na questão financeira. Se vocês pararem para pensar, se existisse educação financeira nas escolas, por exemplo, desde, né, começando ali do ensino médio, as pessoas saberiam lidar mais com dinheiro. Então, tipo, não se trata tanto da gente, se trata mais do governo implementar isso, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E a gente tem que furar essa bolha. E a gente só fura a bolha apenas fazendo. Just do it. Segundo livro que me ajudou muito, né, a voltar lá atrás, e quando eu era mais novo, que a gente tinha nossa imaginação. Vocês lembram quando a gente queria alguma coisa e os nossos pais não tinham dinheiro para comprar essa coisa pra gente, a gente ia lá, inventava, a gente criava. Eu lembro muito bem que eu tinha muita vontade, por exemplo, de ter um tabuleiro de xadrez e eu não tinha, né? Porque eu estava aprendendo xadrez no computador junto com o meu pai, tinha aprendido. Só que aí eu queria muito ter um tabuleiro e eu não tinha dinheiro. Então o meu pai me dava mesada e aí eu peguei, juntei essa mesada, fui numa lojinha de 10 reais, comprei um tabuleiro de plástico mesmo. E isso foi tipo o pontapé inicial, entende? Mas antes disso, eu tinha o quê? Tinha um computador, os joguinhos do computador e foi onde eu aprendi, sozinho. E aí meu pai também aprendeu, então eu fiquei jogando junto com ele. Então, quando a gente era mais novo, a gente tinha mais vontade de fazer as coisas. A gente tinha mais criação, tinha mais imaginação. A gente imaginava muitas coisas, quando a gente imaginava muitas coisas, geralmente as coisas aconteciam muito, porque criança é muito disso, né? Criança é muito de tá imaginando as coisas, tá imaginando ganhando aquele presente, imaginando ganhando aquele tênis, aquela roupa. Então, criança é muito disso. E a gente perdeu muito isso. E o livro que eu vou indicar para vocês, que me ajudou
a voltar, né, nessa questão de imaginar como que seria, né, como que seria ganhar tal coisa, como que seria a minha felicidade tendo aquela coisa, foi O Segredo da Rhonda Byrne, que é sobre a lei da atração, que eu indico muito vocês em praticar, porque vale muito a pena. Desde que eu comecei a ler esse livro aqui, né, eu comecei a perceber coisas ao meu redor. Coisas do tipo, coisas que eu não percebia. A forma das pessoas falarem as coisas pra mim, a forma de eu, às vezes, falar uma coisa negativa e não perceber que aquela coisa negativa me afetava. Então eu comecei a ser mais positivo. Então isso começou a incomodar as pessoas. Começou a me tratar de uma forma que eu comecei a olhar e falar assim, pô, então aquela pessoa não é pra estar no meu ciclo. Porque se a pessoa tá me tratando mal, é porque ela tá me mostrando quem ela realmente é. Então, assim, a forma que o segredo fez eu enxergar as coisas da vida, né, no dia a dia, não só no dia a dia, mas às vezes até mesmo na internet, fez com que eu percebesse coisas à nossa volta e não só isso, né, saber, tipo, ser grato às coisas que a gente ganha. Até porque, se você parar pra pensar, quando a gente era pequeno, a gente ganhava nossas coisas, a gente ficava todo feliz, a gente estava muito grato sobre isso, sobre ganhar nossas coisas quando a gente é pequeno, e a gente fica muito feliz com qualquer coisa. Até mesmo se a gente ganhar um brigadeiro numa festa de aniversário. E hoje, a gente conquista as coisas e a gente não agradece, nem não agradece por um prato de comida, não agradece, né, por um amigo tá ali te ajudando. A gente não agradece, simplesmente faz favores e quer algo em troca. A gente não tem a gratidão, a gente só pede, 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 não tem a gratidão. Então, esse é um outro livro também que eu indico para vocês que me ajudou a ter um pouquinho de paz, sem ficar reclamando, sem ficar, sabe, discutindo com ninguém, só paz. Se tiver uma pessoa reclamando com você, só deixa a pessoa falar sozinha, sabe? Transforma essa paz, que é ler esse livro, na sua própria vida no dia a dia, que vai ser um divisor de águas para vocês. Então, é um livro que eu indico. Tem o filme também, que é O Segredo, Ouse Sonhar, tem na Netflix. Então, eu recomendo vocês assistirem também, porque é muito bom. De tempos em tempos eu assisto. É muito bom e todas as vezes que eu assisto eu arrepio. Então, esse livro vai ajudar vocês a ter uma mente um pouquinho mais positiva. Uma coisa que eu posso falar é que quando eu comecei a ler, né, O Segredo, antes de eu começar a ler O Segredo, no caso, eu tinha muita vontade de ter um iPhone. E eu via todo mundo tendo e eu não tinha. Eu sabia tudo sobre iPhone. Tudo, pesquisava na internet, sabia como que era a câmera, sabia como configurava uma câmera, sabia como configurava, né, estilo de edição de foto, edição de vídeo, sabia fazer configuração, né, de WhatsApp, fazer configuração de Instagram, sabia colocar um toque diferente, sabia fazer muita coisa. Então, tipo assim, sabe, eu só não tinha um iPhone, mas eu sabia mexer. E eu ficava feliz só de saber. Quando eu saí lá do interior onde eu estava morando e vim morar para São Paulo, a minha intenção era arrumar um trabalho, comprar um notebook e trocar o meu celular. E aí eu fiz isso. Aconteceu. Esse celular que está gravando é o iPhone 14. O que eu queria. Aqui atrás de mim está o notebook que eu sempre quis da Samsung. Então coisas aconteceram. Os livros de desenvolvimento pessoal que eu tenho aqui foram livros que eu queria, porque eu sempre acreditei que eu ia conseguir. Então, se você acreditar, tiver essa ambição dentro de vocês, esse sonho, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, eu tenho um sonho de ter tal coisa, corre atrás. Corre atrás, seja positivo, mesmo que não dê certo, tenta de novo. Tenta mais uma vez. Quantas vezes forem preciso, mas tenta. Independente da sua idade, independente de, sabe, se vão falar merda pra você, se vão te criticar da mesma forma, você fazendo ou não. Então, faça. Apenas faça, apenas comece. Que o resultado a longo prazo devolve. Agora eu vou falar de você ter um pouco mais de prosperidade. Por quê? Quando a gente era pequeno, a gente fazia as coisas normalizadas dos dias, né? Então, o livro que eu vou indicar agora, eu conheci recentemente e tem mudado um pouco. Por que ele tem mudado um pouco? Porque com o avanço da tecnologia, com
as informações que a gente tem a todo momento ali rolando no feed, tanto no Instagram quanto no TikTok, no YouTube também. O que acontece? A gente fica muito desgastado, a gente perde muito foco, inclusive estava acontecendo muito isso comigo, estava perdendo muito foco. E o que me ajudou a largar mais o celular, a fazer mais as coisas, a não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, foi o livro do David Fideler, Um Café com Seneca. Esse livro aqui sobre o estoicismo mudou a minha forma de pensar. Por quê? Quando lá atrás, né, nos tempos antigos, Homem das Cavernas, por exemplo, de lá para cá, a história mesmo diz por si só. Ou eles faziam as coisas, ou eles ficavam com fome. É a mesma coisa de você morar sozinho. Se você não fizer lavar sua roupa, ninguém vai lavar por você. Se você não lavar sua louça, ninguém vai lavar por você. Se você não arrumar tal objeto que quebrou, ninguém vai arrumar por você. Então, ou você faz, ou você fica com aquilo do jeito que tá. Aí, se você geralmente era uma pessoa organizada quando você estava morando com seus pais e você está morando sozinho, e você não consegue ser aquela pessoa, por quê? Porque lá você não cresceu. Lá você estava deixando só com os seus pais e não estava botando a mão na massa. Então, quando você bota a mão na massa e fazer o que tem que fazer, fazer o que tem que ser feito, vocês vão entender o que um Café com Seneca está falando sobre nesse livro aqui. Que nesse livro, o estoicismo ele ajuda muito a você desacelerar, né, do dia a dia. Por quê? Porque a gente está acostumado a muita mídia, né, redes sociais o tempo inteiro, feed ali o tempo inteiro, então ele, tipo, te dá uma paz, uma calma e, tipo, desacelera. É onde você começa a perceber que fala assim, bom, vou implementar o estoicismo na minha vida, porque o estoicismo tá mudando. Então, de lá pra cá, tem muita coisa, muita informação na internet. Hoje em dia, se você quiser pesquisar sobre alguma coisa na internet, tem muita gente que vai pro TikTok e aí acaba pesquisando sobre o que quer, mas acaba ficando no TikTok. Já no YouTube é diferente, no YouTube as pessoas vão para querer aprender alguma coisa, e foi isso que aconteceu comigo. Antes de eu conhecer esse livro aqui, do estoicismo, eu estava conhecendo sobre o estoicismo no YouTube. Então isso eu estava gerando, vendo vídeo atrás de vídeo, estava passando algumas horas assim no YouTube, mas eu não deixava, tipo, ficava na frente do YouTube vendo o vídeo, eu escutava. Eu fazia as minhas coisas no dia, deixava o vídeo rolando para me escutar e eu ia fazendo as minhas coisas. Então, isso foi mudando a minha cabeça com o tempo. E depois eu acabei conhecendo esse livro, num Café com Seneca, que foi onde o pontapé inicial, que nem eu falei, Just Do It, apenas comece. Comecei com os vídeos no YouTube e agora já estou no livro. Então, essa mentalidade que muda você, que te dá mais prosperidade, te dá mais paz, te dá mais um equilíbrio financeiro, é onde vocês têm que buscar. Esses 3 livros me deram isso. E você? Vai esperar até quando para começar? Apenas comece. Esse vídeo foi apenas o começo. E eu espero que daqui a um tempo eu possa já estar com uma comunidade aqui comentando, falando mais com vocês. Então, é o pontapé inicial da minha volta para o YouTube. Eu espero que daqui para frente eu consiga desenvolver mais, eu vou estar ali mais focado, desenvolvendo mais os vídeos que eu quero desenvolver. Não só dentro de casa, mas às vezes quando eu for para algum lugar também eu vou estar gravando também, falando com vocês. Então, eu quero mostrar quem é o Bruno realmente. Sem papas na língua, sem edição, só mostrar quem eu sou realmente. O que esses livros, não só esses livros, mas outros livros que eu tenho também fizeram, né, comigo, com a minha cabeça, que fez eu enxergar coisas do meu coração que eu não estava enxergando. Né, te convido para vocês curtirem o vídeo, compartilhar com quem vocês achar que deveria ver essas mensagens que eu estou passando para vocês, porque quem não tem o hábito de ler, eu indico vocês lerem sobre a lei da atração. Vocês já vão começar a entender um pouco mais. E se vocês começarem a prestar atenção no livro e começarem a prestar atenção na vida de vocês com a lei da atração, vocês vão ver o que eu tô falando. Quer um exemplo? Eu vejo horas iguais o tempo todo. Posso estar no trabalho, posso estar em casa, o tempo todo. Quando eu olho, bato o olho no relógio, eu vejo horas iguais. Então, nisso, eu sei que eu estou alinhado com o meu propósito. Compartilhe esse vídeo e obrigado, até a próxima.